Boa tarde, Fios de Prata. Mais uma quinta-feira, né, que estamos juntos. Que Deus esteja cuidando de vocês, que a família esteja bem, que o Senhor continue, né, cuidando e abençoando a cada um de nós. Hoje o irmão Silênio, ele nos enviou a sua oração, o seu versículo, cantou alguma coisa. Foi um tempo muito bom. Muita saudade, né, do irmão Silênio, mesmo morando tão perto, né, mas nós não estamos nos vendo, né. Que Deus continue cuidando de ti. E hoje a irmã, a psicóloga Rosemary Graciliano, termina o capítulo do livro, né, 60 mais, lidando com as emoções. Que tempo bom, que aprendizado, né? Como é bom a gente ter alguém que se dispõe a falar coisas de Deus, né, para os nossos corações. E cada um de nós viveu, ou viverá, ou está vivendo um luto, né? Então, foi um tempo muito bom. Muito obrigado, querida. Muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pelo seu amor e pelo seu carinho pelo Ministério Fios de Prata. Você é muito especial para nós. E que Deus continue cuidando de ti e da sua família. Um beijo grande no seu coração. E nós tivemos também, meninos, uma coisa que eu fiquei muito emocionada, muito feliz. O irmão Santana, Carlos Santana, ele fez uma poesia, ele é poeta, né? Fez uma poesia. O nome da poesia é Fios de Prata. E para minha surpresa, ele mandou um áudio falando a poesia. Que coisa boa. Eu fiquei muito contente, espero que vocês gostem. É muito bonita a poesia que ele fez para nós. E hoje vamos ter um louvor especial, lá das antigas, lá do povo, né, dos antigos, vai lembrar muito bem. A música, quem mandou um áudio para mim foi a irmã Valentina. Alguém lembra? Ela é irmã da Dina. Que vozinha boa. E a carinha, menina, essa menina parece que não fica mais velha. Muito linda. E eu com muita saudade de você, Valentina. Pode mandar outras músicas pra gente, tá? Nós estamos aqui de braços abertos, esperando. E nós vamos ter, né, a palavra, né, que nós já acabamos o Mateus, né? Se acabou de copiar ou não, não tem problema, continua copiando. Mas nós vamos começar um novo livro, né? Vai ter hoje um vídeo, inaugurar um vídeo falando como vai ser o estudo do livro de Marcos. Então, vamos ter o livro de Marcos e ele vai ser falado, né, vai ser comentado pelo diácono e o vice-presidente da nossa igreja, o irmão Marcos. E ele, né, se predispôs a falar pra gente, e uma pessoa tão boa, né, com a voz boa, a palavra boa, e que Deus nos abençoe. Vamos assistir junto esse programa? Ele é para nós. Deus é louvado por amor de sua bondade e veracidade. Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, louvai ao Senhor todas as nações. Louvai todos os povos, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Por quê? Porque a sua benignidade é grande para conosco, porque a sua misericórdia é grande para conosco. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Eu vou orar agora pelo irmão Guilherme, diácono da nossa igreja, a sua esposa, Rose, e Leonardo, filho. Ó Deus, queremos entregar a tua irmãos, Deus, a vida do diácono Guilherme,
Senhor Deus, que o ministério dessa família, Deus, de liderança da nossa igreja, o Senhor possa estar abençoando, Deus, possa estar suprindo, Deus, toda a sua necessidade, Deus. Ser com ele, Deus, ajuda, Deus, o seu ministério, abençoa, Deus. Dá-nos um restante de dia, Deus, noite na tua presença. Abençoa, Deus, todas as famílias enlutadas, Deus, esse problema da Covid, Deus, que possa estar tendo misericórdia, Deus, de nós, da tua igreja, Deus. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Perdoa, Deus, o nosso pecado. É a oração que te fazemos em nome, por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Olá, Fios de Prata, eu sou Rosimério Graciliano, psicóloga clínica, e hoje é o nosso último encontro falando sobre o livro 60+, Desafios e Oportunidades para a Terceira Idade. Nós estamos falando sobre o terceiro capítulo, que diz Idosos lidando com as emoções. E nesse contexto, sobrevivendo à perda de alguém especial. Vamos recapitular? No primeiro encontro, nós falamos sobre o luto, que ele é individual, transitório e inevitável. No segundo encontro, nós falamos sobre as 5 fases do luto. A fase de choque, que é a desestruturação do enlutado. A fase de negação, quando ele não acredita que perdeu o ente querido. A fase de raiva, quando ele culpa todo mundo, a Deus, o falecido, a si, o médico, fase da revolta. A quarta fase, que é a convivência com o real, quando a ficha começa a cair, ele entende que o ente querido não volta, mas oscila entre aceitação e rejeição, e é nessa fase que a depressão se manifesta. A quinta fase é a recuperação ou aceitação. É a fase quando o luto é bem elaborado, se chega a essa fase entendendo que existe vida após a morte do ente querido e que pode se prosseguir e se reestruturar para seguir adiante com a sua vida. No terceiro encontro, nós falamos como ajudar o enlutado. Percebemos que é ouvir o enlutado é o melhor a se fazer e deixar que ele elabore o luto da sua maneira e no seu tempo, porque cada um tem um tempo. Lembra que o processo do luto ele é individual? Então cada um tem o seu tempo. Não devemos apressar, não devemos aconselhar, mas devemos deixar que ele elabore o luto no seu tempo. E hoje nós vamos falar sobre o que fazer no primeiro encontro após a morte do idoso. O que fazer nesse encontro? Nós estamos falando aqui para o Ministério Fios de Prata. E o Ministério Fios de Prata é um grupo de idosos. E esses grupos participam de várias festividades. E nessas festividades eles se encontram e criam vínculos. Mas imagina quando um ente querido ali, um componente do grupo parte. Como fica o restante? Porque o luto, ele não é somente quando você perde um ente querido familiar. Mas o processo de luto, ele se dá também quando você perde um ente querido que é amigo. Pode não fazer parte da sua família, mas ele é seu amigo. E ele faz parte das suas emoções, da sua vida. Então, como lidar com isso? Nessa primeira reunião, onde todos estarão juntos, menos a pessoa que partiu, deve-se deixar elaborar o luto nas suas emoções. Se alguém quiser chorar, se alguém quiser fazer uma homenagem cantando um louvor, falando alguma coisa sobre, é importante que isso daí seja permitido, porque aí acontecerá a elaboração sadia do luto para essas pessoas que estão ali sofrendo pela perda do seu amigo, do seu companheiro. Bem, eu tenho 5 anos e 5 meses de viúva, né? E eu digo aqui que o papel da igreja é fundamental. Por quê? Quando eu iniciei o meu processo do luto, muitas amigas foram na minha casa, arrumaram a minha casa, fizeram comida para mim, estiveram junto comigo. A igreja me abraçou, me mandava mensagens. Quando eu retornei aos cultos, eu recebia muitos abraços e muito carinho. Então, como eu falei anteriormente, a fé ajuda muito no processo do luto. Uma pessoa que tem a fé consegue passar por esse processo de uma forma mais fácil do que quem não tem fé. E isso é provado cientificamente.
Então, o papel da igreja é fundamental em abraçar, em acolher os enlutados. E num grupo, né, todos ali vão estar passando por essa dor, essa perda, e um pode estar ajudando ao outro a passar por esse processo do luto. Então, por isso que eu digo que a igreja, ela é muito importante, ela tem um papel fundamental para ajudar os enlutados. E se você não consegue elaborar bem o luto, se você está com depressão, ou se você está estagnada no luto e não consegue seguir a sua vida, procure um profissional, um psicólogo, um psiquiatra para te ajudar nesse processo do luto e procure estar junto com a igreja para que ela possa te abraçar, né? E que você possa caminhar de uma forma sadia. Bem, gente, nós chegamos ao final então desses encontros e eu quero agradecer imensamente esses momentos, porque para mim foi muito bom estar aqui falando para vocês, porque quando a gente fala, a gente vai elaborando o luto, né? O luto, ele é um processo que ele não tem tempo, mas você tem que seguir a sua vida. Esse é um processo sadio, né? E as recaídas vêm. Você lembra de uma data, você tem os momentos tristes, e toda vez que você fala do seu luto, que você fala da sua perda, é um momento de cura. Então, para mim, esses momentos vieram também como mais cura para a minha vida. Por isso que é muito bom quando a gente pode falar que a gente perdeu uma pessoa querida, que a gente pode externar todo o nosso sentimento e saber que o luto ele é transitório e a vida continua, a minha vida está seguindo. E se você que é enlutado e que está assistindo esse programa, que você possa receber essa palavra, que você possa entender que o luto ele é transitório. E se você não está conseguindo sair, se está muito difícil, procure uma ajuda de um profissional. E procure também a sua igreja para que você esteja recebendo carinho, um abraço, recebendo uma atenção. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para todos alguns pontos sobre o luto, e eu desejo que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês mais e mais. Um beijo. Fios de prata. Amar ao próximo é virtude, é ato que promove a comunhão. É a mais terna atitude que pode ter um coração. Unidos somos muito mais, vencedores pela comunhão, detentores de muita paz, unidos ao nosso irmão. Eis um grande mistério que nos mantém em unção. Esse é o ministério que acrescenta a bênção. Nada há que empata a bênção do idoso guerreiro. Ser um fio de prata é ser do Senhor um obreiro. Santana. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá
que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Boa tarde, meus irmãos. Eu sou o irmão Marcos Cavalcante, voluntário do Ministério Fios de Prata, diácono da PIB Brasilândia, e recebi o convite da irmã Rosiqueilas, líder do Ministério Fios de Prata, para estarmos trazendo uma exposição do Evangelho de Marcos, um panorama bíblico sobre o livro de Marcos. Estaremos juntos nas próximas semanas, estudando o Evangelho de Marcos, nos aprofundando na história desse homem que escreveu o Evangelho, trazendo curiosidades, trazendo uma breve apresentação do livro de Marcos. E também trazendo a sua importância no contexto histórico. Então teremos mais alguns vídeos para falar desse livro tão importante para o Evangelho. Ele começa assim no livro do Evangelho de Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E como nós aprendemos com a professora Luciele, quando nós estamos reunidos e vamos começar a falar da Palavra de Deus, vamos orar? Oremos. Amado Deus, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento no qual iremos começar a compartilhar da Tua Palavra, do Evangelho de Marcos. Pedimos, Senhor, a Tua direção, pedimos que o Senhor tire qualquer obstáculo ao nosso entendimento, ao nosso discernimento da Tua Palavra, e que a Tua Palavra possa ser vivificada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, Marcos já começa o livro dando a sua visão, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Algumas curiosidades do Evangelho de Marcos. Marcos é um evangelho sinótico. O que quer dizer isso? Que ele é muito parecido com o Evangelho de Mateus e Lucas. E eles, na verdade, se completam. E por que 4 evangelhos falando praticamente da mesma coisa? Porque cada um que escreveu, ele tinha suas peculiaridades. Por exemplo, João Marcos, ele não foi um apóstolo de Cristo. Ele relata aquilo que ele aprendeu com Pedro na sua convivência. Ele também foi próximo a Paulo, era primo de Barnabé, mas ele relata aquilo que ele ouviu de Pedro, né? E o Evangelho de Marcos, ele tem uma característica incrível, que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. E há pouca divergência nos historiadores, nos pesquisadores quanto a isso. E também dizer que Marcos, ele não foi apóstolo de Cristo, ou seja, ele não andou com Cristo. Ele não teve na sua caminhada o privilégio de andar com Cristo. Então ele soube, através de Pedro, os milagres e de tudo que o Filho de Deus fez na terra. E ele era filho na fé de Pedro, né? Então nós estaremos falando sobre a história de Marcos, o propósito do livro de Marcos, da importância, já que como ele foi o primeiro evangelho e os outros evangelhos seguiram após ele ter escrito, então nós percebemos que o livro de Marcos foi uma inspiração para os outros evangelistas escreverem os evangelhos. E por que os 4 evangelhos? Muito parecidos. Também nós vamos estar explicando isso, porque que Marcos, ele era chamado João Marcos, porque João era o seu nome, João era o seu nome judeu e Marcos era o seu nome romano.
e ele teve uma visão muito mais prática do Evangelho segundo ele. Por quê? Ele escrevia para os romanos. Isso nós vamos esmiuçar mais na continuidade das nossas conversas aqui. Então nós responderemos algumas perguntas. Quem foi João Marcos? Quando foi escrito o Evangelho? Onde foi escrito o Evangelho? E para quem? Tinha um público específico na época que o João Marcos direcionou esse livro. E agradeço a cada um que irá dividir conosco esse tempo. Esperamos que essa mensagem possa alcançar vários corações, que Deus possa falar grandemente aos nossos corações, e pedimos a Deus que todos nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana na sua presença, em nome de Jesus. Mais um programa, mais uma quinta, mais um tempo de aprendizado e de bênção do Senhor para as nossas vidas. Como foi bom ouvir, né? Como foi bom lembrar e ver pessoas que a gente há muito tempo não via. Então, mais uma semana que Deus nos abençoou, que Deus cuidou de nós. E a gente espera, confia, crê que Ele está a cada dia cuidando de nós e dos nossos. Então é a nossa oração, Paizinho, fica conosco, cuida da nossa vida, porque dependemos e precisamos e confiamos que o Senhor é o nosso Deus e é o nosso Pai amado que cuida de nós. Então que essa semana seja uma semana de bênção. Não vamos deixar de ler a nossa palavra, porque isso aqui ajuda, além da oração, a palavra, o louvor, ouvir, cantar louvores. Isso é muito bom. E lendo a palavra, podemos também copiar a palavra, né? Então, isso tudo nos ajuda a vencer esse dia a dia que está sendo tão difícil para cada um de nós. Então, vamos nos apegar, né? Vamos estar junto. Não podemos estar abraçando, não podemos estar em contato, mas podemos ligar, podemos orar, podemos interceder para aquelas pessoas, né, que estão precisando agora do amor, do cuidado, daquele abraço do Senhor. Nós também estamos precisando. Então, fica na paz, que Deus abençoe a semana de vocês, que Deus continue com os seus anjos ao redor de nós. Fica na paz.